E sobre isso é que nós vamos falar agora com o repórter André Anelli, que tem informações sobre esse evento que está em vias de acontecer no Congresso Nacional. Muito boa tarde, seja bem-vindo, André Anelli. Oi, Kobayashi, muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no Linha de Frente da Jovem Pan. Como você disse agora há pouco, né, Kobayashi, as autoridades que estão ali no Supremo Tribunal Federal vão sair de lá, então, do Judiciário e vão passar aqui para o Congresso Nacional, onde no Senado, logo mais, às 3 da tarde em ponto, acontece essa cerimônia Democracia Inabalada, em alusão aos atos do dia 8 de janeiro, que resultaram não só na depredação aqui do Congresso Nacional, mas também do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. O presidente Lula, que é aguardado nessa cerimônia, deve chegar em poucos instantes, fez convite para que todos os governadores pudessem então prestigiar esse evento aqui, mas a grande maioria acabou alegando problemas de agenda para não poder comparecer, então, a exemplo do próprio governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que está viajando. O governador daqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também não vem por questão de agenda, também se encontra viajando, mas vai ser representado pela vice-governadora Celina Leão. As autoridades que estiverem aqui, então, no Senado vão acompanhar essa cerimônia. Algumas delas vão fazer discursos como os chefes dos poderes. No caso do Legislativo, Rodrigo Pacheco, também do Judiciário, Luiz Roberto Barroso, que já se pronunciou, como a gente acompanhou agora há pouco, e também pronunciamento do presidente Lula. As primeiras damas respectivas não vão fazer parte ali do conjunto de autoridades na mesa diretora do Senado. Elas vão ficar em outro local para que apenas as autoridades permaneçam, então, no plenário do Senado, onde vão ser feitos os discursos e, posteriormente, também todo esse evento Democracia Inabalada. Lembrando que esse nome, esse título faz alusão não só ao 8 de janeiro, mas também a um evento promovido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, dias após, então, os ataques, que acabou condenando as invasões aqui dos prédios dos três poderes. Evento que começa daqui a pouco, Kobayashi. A movimentação de autoridades é grande aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, que é caminho também para o plenário do Senado, e a gente segue acompanhando a chegada de autoridades, diversos deputados e senadores já aqui também nesse local. Perfeito, muito obrigado, André Anelli. Qualquer novidade, por favor, nos acione. A gente vai estar acompanhando de perto essa solenidade que acontece logo mais. E por aqui, meus amigos, eu quero ouvir a Cássio Miranda. Você que é constitucionalista, quero a sua avaliação sobre essa manifestação feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. Essas imagens que quem nos acompanha por imagens estão acompanhando são imagens ao vivo, exatamente dos ministros acompanhando o início da exposição. Ali eles estão neste momento posando para fotos. Nós vemos na imagem o ministro Cristiano Zanin, o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, à sua direita o ministro Luiz Edson Fachin, mais à direita no vídeo, à esquerda do ministro estão ali o Paulo Gonet, procurador-geral da República, também o Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e eles estão acompanhando neste momento a exposição que estabelece nesta data em alusão aos atos do dia 8 de janeiro de 2023, com o tema a democracia inabalada. Esse já foi o tema da campanha lançada logo após os atos do dia 8, Democracia Inabalada, que empresta seu nome agora ao ato solene que vai acontecer no Congresso Nacional logo mais às 15 horas e que traz imagens de depredações feitas por aqueles que invadiram o prédio do Supremo Tribunal Federal, muitas esculturas, obras raras, inclusive, o próprio crucifixo que fica atrás do presidente da mesa diretora do STF foi danificado, e ali nessa exposição muitas dessas imagens, não só fotografias, mas como alguns bustos danificados. O próprio busto do Rui Barbosa foi danificado no dia 8 de janeiro. Quero te ouvir, a Cássio Miranda. Koba, é importante nós ressaltarmos alguns aspectos do discurso do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele divide didaticamente o seu discurso em 3 etapas por uma primeira razão. Nós tivemos, sim, alguns ataques praticados contra as instituições, mas, a rigor, apesar das circunstâncias e apesar dos efeitos lesivos destes ataques, as instituições sobreviveram e saíram mais fortes
deste 8 de janeiro de 2023. Em segundo lugar, é importante nós ressaltarmos, a partir do discurso dele, a força da Constituição Federal. O pilar da sociedade como nós a conhecemos atualmente, o pilar das nossas liberdades atuais é a Constituição Federal. Então, nada mais simbólico que o discurso dele seja pautado na força da Constituição Federal e que a nossa democracia, a vitória da nossa democracia, não só no 8 de janeiro, mas nas últimas 3, 4 décadas, também seja uma decorrência da nossa Constituição Federal. Ricardo Rose, meu amigo, a gente está vendo imagens aqui exatamente desses patrimônios públicos que foram afetados pela manifestação criminosa que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, pessoas que entraram, depredaram. Isso se descola muito daquela ideia do conservador, exatamente porque a maioria dos conservadores do Brasil se dizem cristãos e em maior parte católicos, inclusive, e a gente teve imagem do próprio crucifixo danificado, ou seja, esse ato de vandalismo em um prédio público que tem um símbolo, claro, que atenta contra a própria democracia, ele não deve ser aceito nem pelos conservadores, ainda mais pelos conservadores cristãos que veem ali a imagem do próprio Cristo sendo danificado, não é verdade? Exatamente, Nelson. Nós, democratas, não devemos aceitar nenhum tipo de ataque, de atentado contra a nossa democracia. E eu vou repetir, não devemos aceitar nenhum tipo de ataque, nem esses ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro do ano passado, esses ataques violentos aí contra prédios públicos, contra a Praça dos Três Poderes, nem nenhum outro tipo de atentado ou de ataque contra a nossa democracia. Nenhum extremista ajuda a construir a democracia no Brasil. Eu gostei de algumas partes, em especial do discurso do ministro Barroso, quando ele fala que ninguém detém o monopólio da verdade, quando ele fala que existem vários patriotas com diferentes visões de Brasil espalhados por nosso país. Achei um discurso bem moderado, bem interessante, na linha do que nós temos que fazer. Para que a nossa democracia continue inabalada, nós precisamos respeitar a nossa Constituição, respeitar a harmonia entre os poderes e o Estado democrático de direito. Essa imagem que a gente está vendo agora do Barroso é ao vivo, ô Diego? Não é recuperada, mas ele já vai falar novamente. Em instantes, nós vamos voltar com a manifestação do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e eu quero te ouvir, Alessandro Azzoni, as suas considerações, em especial dessa cerimônia que acontece no STF, que dos 3 poderes, dos 3 prédios invadidos, foi aquele mais danificado, que trouxe uma simbologia de muito mais ódio. A gente viu porta de ministros sendo levada da Suprema Corte, a gente viu o plenário onde acontecem os julgamentos totalmente destruído, água no chão, cadeiras tiradas de lá, enfim, nós tivemos um símbolo, um retrato de violência muito mais forte no STF. E pra gente, você que também é um advogado, isso é uma imagem, um dia, uma cena que certamente nos entristece, né? O Cobaia realmente é uma situação muito triste ver o que aconteceu, somente com a sede do Judiciário, que para nós, advogados, é um símbolo, né, que para nós, da última instância da nossa Corte Maior. Eu fico triste também por outros motivos também. Bem ou mal, nós estamos muito novos ainda nessa questão do processo democrático. Nossas primeiras eleições que se deram em 89, se nós praticamente tivemos 35 anos praticamente de processo eleitoral, onde nós fazemos nossas próprias escolhas. Então, quer dizer, assim, nós viemos de ditaduras, o movimento das diretas, e que foi um grande movimento. Então, ainda nós somos muito novos nessa questão de movimentos populares. E a capacidade de que nós tivemos de mobilizações em alguns momentos da nossa política, mesmo quando houve o caso do impeachment da presidente Dilma, as questões do acompanhamento dos votos e depois as consequências dos movimentos pró-Bolsonaro, pró-Lula, e nós vimos esses movimentos, e é triste ver que nós somos ainda muito crus nesse sentido, de esses movimentos perderem a ideologia do que se busca. E nós vimos nesse 8 de janeiro do ano passado que o movimento, onde
teve muitas pessoas de idade, muitas senhoras, senhores, pessoas que estavam, de uma certa forma, convictas do que estavam fazendo, sendo aduzidas a praticar atos assim antidemocráticos e até as invasões. Então, eu vejo muito triste essa questão, que hoje você percebe que a população em si tem um pouco de medo, de receio de voltar a se manifestar, com medo de ser induzido ou ser qualificado como algum ato, porque você não sabe o que pode acontecer por trás. Isso pode acontecer tanto nos movimentos de esquerda como nos de direita, como nós tivemos na questão das passagens com o Haddad, quando nós tivemos os black box lá que praticamente destruíram a Avenida Paulista, também migraram dentro de movimentos. Isso é um risco, só que é um risco que abala todo o processo democrático, até a capacidade de nos manifestarmos, pôr a nossa indignação à frente. Mas, realmente, esse discurso do Barroso, eu acho que foi muito bem construído. Ele relata muito a questão da destruição praticamente do símbolo jurídico, praticamente, que é a corte. O que foi destruído ali não foi simplesmente objetos, mas sim o símbolo do nosso direito, da nossa... Azoni, só um minuto, porque a gente está vendo agora nas imagens, são imagens ao vivo, o governador do Rio Grande do Sul, na chapeleria do Congresso, falando com a imprensa neste momento. Portanto, passar por essa data sem fazer um registro para a defesa da nossa democracia. O 8 de janeiro não é uma data para uma corrente política, para um campo político ou outro. É para defender o Estado Democrático de Direito, algo pelo que se trabalhou muito nesse país, para se reconquistar. Independentemente de visão ideológica, de partido político, acho que é importante nós estarmos aqui celebrando e valorizando a nossa democracia. Obrigado. Tá aí, falou com a imprensa o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB. Paulo Loyola, quero te ouvir. Quais as suas considerações, do que você tira dessa manifestação, em especial do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, na cerimônia que aconteceu há pouco no STF? Celebro a fala do ministro Barroso, mas eu gostaria de fazer algumas considerações. Se falou muito sobre o ataque físico ao prédio. Na verdade, o que a gente viu, o que pôde ser enxergado naquele dia, foi um ataque, como já foi dito aqui pelo colega, pelo Azoni, um ataque às instituições, à jovem democracia brasileira. Esta democracia sofreu um ataque cujo prejuízo foi muito maior do que os prejuízos financeiros causados pelas pessoas que invadiram não só o STF, mas a Praça dos Três Poderes, invadiram o coração da democracia brasileira para causar medo. E aí eu quero fazer alguns comentários em relação ao discurso do ministro Barroso, utilizando a mesma estrutura que ele utilizou. Primeiro, ele falou de destruição. E em relação a isso, eu falei aqui o que eu disse agora. A destruição maior que se objetivava era a destruição da democracia brasileira. Aquelas pessoas que invadiram o STF e a Praça dos Três Poderes tinham como objetivo um golpe de Estado que daria conta disso em função de uma GLO, da Garantia de Lei e Ordem. Então, o objetivo das pessoas que lá estiveram, e já há evidências de que eles foram treinados para isso, o objetivo era implantar uma GLO para que os militares chegassem ao poder e que esse poder não voltasse mais para o comando civil. E aí, repito, a influência da extrema-direita e do bolsonarismo organizado e de deputados bolsonaristas no questionamento das urnas, no questionamento do processo democrático, no enfraquecimento da democracia brasileira. Quanto ao processo de reconstrução, de fato, a democracia sai mais forte desse processo, se une em torno disso. Eu acho que é isso que a gente está vendo aqui hoje, toda a sociedade civil, todo o poder público em torno desse processo, mesmo governadores que por uma questão ideológica ou de agenda não tenham ido ao evento, ou mesmo deputados. O que a gente está vendo é uma grande união da democracia brasileira contra esses extremos, contra o que foi feito pela extrema-direita na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Agora, em relação à pacificação, talvez aqui fique meu ponto mais crítico,
que eu acho que é impossível pacificarmos se a gente não tiver uma punição exemplar daqueles que participaram, que foram omissos, que organizaram, que financiaram esse golpe de Estado que foi tentado no dia 8 de janeiro de 2023. E aqui eu destaco, mais uma vez, a omissão dos militares neste processo, destaco a omissão da Polícia Militar e do comando da cúpula do governo do Distrito Federal e destaco também o papel de financiadores deste processo, que devem ser muito punidos e que isso fique como exemplo para nunca mais acontecer na história da democracia brasileira. Tá aí. Essas imagens que a gente está vendo agora são imagens ao vivo da chapelaria do Congresso Nacional, por onde chegam todas as autoridades. A gente viu há pouco uma manifestação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, falando a respeito da importância deste evento, e muitas outras autoridades estão para chegar. Há ali também alguma certa exposição, algum tipo de memória do que aconteceu no dia 8 de janeiro, e esse tipo de ato provavelmente vai ficar no calendário anual por muitos e muitos anos, né, Cássio? Quero te ouvir sobre isso, porque aparentemente o que se tem de ideia é se instituir o dia 8 de janeiro como um dia de defesa da democracia, para lembrar dos ataques que aconteceram há um ano. A gente teve no próprio STF imagens de obras depredadas, justamente para que não mais se repita. Daí a importância que tem se dado a esse evento e que provavelmente vai entrar no calendário anual. Koba, eu acho que são dois aspectos a partir da sua ponderação. Nós já dissemos e vale reiterar a importância simbólica do dia 8 de janeiro por conta dos ataques que foram perpetrados contra os prédios dos três poderes. Indiretamente, eu discordo do Paulinho Loyola quando ele diz que era efetivamente um ataque orquestrado. Até acredito que financiadores, mentores intelectuais tivessem isso na cabeça. Mas boa parte das pessoas que entraram nos prédios dos três poderes não tinham sequer a concepção do que era um ataque, do que era um golpe de Estado. Elas foram ali imbuídas por um ânimo, por um ímpeto momentâneo e acabaram cometendo todas essas atrocidades que, repito, merecem, obviamente, punição no rigor da lei. Mas há um segundo aspecto que também é simbólico a partir do dia 8 de janeiro, e aqui fica uma menção positiva à habilidade do presidente Lula, porque ele tem usado o dia 8 de janeiro quase como uma cartinha Uno. Quem jogou Uno sabe como funciona. Eventualmente, qualquer problema que surja no governo, ele acaba usando o 8 de janeiro e a restituição da democracia como cortina de fumaça para essa situação.